O Corpo de Bombeiros realizou um balanço das ocorrências de incêndio registradas nas 25 cidades que fazem parte da sua área de atuação ao longo do ano passado, ao longo do ano de 2024. E a Raquel Schneider conversou com o capitão Felipe para saber um pouco mais de detalhes. Boa tarde, Raquel. João, importante a gente destacar esse balanço, essas informações do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, que atua em 25 cidades aqui do sul do estado, pegando toda a região da AMREC e a MESC. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, em 2024, os bombeiros atenderam 1.073 ocorrências relacionadas a incêndios nesses 25 municípios. A maioria dos casos foi em vegetação, com 451 ocorrências. Em seguida, destacam-se os incêndios em edificações, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais, com 293 casos. Depois tem também incêndios envolvendo entulhos, lixo e postes, somando 203 ocorrências. E, em último lugar, 124 ocorrências em automóveis, caminhões e motocicletas. Nós estamos aqui em frente ao quartel dos bombeiros de Içara para bater um papo com o capitão Felipe Daniel, que é gestor de perícia de incêndio do 4º Batalhão e também o comandante daqui. Felipe, bem-vindo ao Balanço Geral. Me fala um pouquinho sobre todo esse trabalho realizado aqui, que já salvou quase 80 milhões de reais em bens, é isso mesmo? Exatamente. O serviço de investigação de incêndio é realizado, em todas as edificações. Quando acontece algum incêndio, numa residência, numa edificação comercial, industrial, o Corpo de Bombeiros faz esse serviço pós-incêndio, que a gente investiga e avalia a atuação do Corpo de Bombeiros, o que pode ser melhorado, A gente avalia também os bens que foram salvos e, como você falou, o ano passado, nós, na região aqui do 4º Batalhão de Criciúma, a gente salvou cerca de 80 milhões em bens salvos. E só nesse ano, nesses primeiros 6 meses, a gente já contabilizou 170 milhões de bens salvos. Já mais do que o dobro do ano passado. Caramba, em um semestre só. E foram quantas ocorrências? Em ocorrências de incêndio em edificações, nesses primeiros 6 meses foram 130 ocorrências e, no geral, somando veículos e vegetação, dá em torno de 793. Aí vocês recebem o chamado e, claro, existe todo um protocolo a ser seguido dependendo do local do incêndio. Considerando que a maioria acontece em vegetação, existe uma causa comum entre esses incêndios? A gente tem, estatisticamente, os incêndios em vegetação ocorrem mais no período da tarde. E geralmente está relacionado a uso indevido de fazer a queima de lixos, entulhos próximos a rodovias, e para limpeza de terreno. É isso que a gente acaba constatando. Nas edificações, varia bastante as causas do incêndio, predominantemente sendo causas de origem elétricas, fenômenos termoelétricos nas residências. E os incêndios em edificações ocorrem mais no período à noite, que seriam das 18 horas até a meia-noite, é o período onde tem maior incidência. Olha só que curioso. Em relação a vítimas, o que a gente pode destacar dessas ocorrências deste ano? Este ano a gente são 7 vítimas de incêndios que não são óbitos, mas são pessoas que ou teve queimaduras ou teve problemas respiratórios, que foram atendidas pelo bombeiro em relação ao incêndio, Então a gente sempre orienta para que o comércio, o pessoal em geral tenha os extintores de incêndio sempre à mão, sempre em condições de uso, sistemas preventivos estejam em pronto emprego, e as pessoas aprendam a utilizar para que, em caso de um princípio de incêndio, possa ser controlado de uma maneira mais tranquila. E na investigação de incêndio especificamente, a gente tem, logo após o incêndio, a guarnição ela faz um isolamento da área, tanto para prevenir acidentes com a estrutura, que às vezes pode estar entrando em colapso, mas a preservação do local ela se faz necessário para que a gente possa averiguar e fazer os procedimentos técnicos de investigação e identificar qual realmente foi a causa do incêndio. Perfeito. E aí, em relação a orientações para as pessoas, caso não tenham um extintor, por exemplo, começa um princípio de fogo em casa, o que fazer?
E na nossa casa, que a gente não tem um extintor, né, a gente vai tentar verificar outros meios, né, de fortuito para fazer esse combate ao incêndio. Mas o importante é, houve um início de incêndio, ligue no 193 para que a gente chegue o mais rápido possível e tente minimizar os danos da residência. Até para as pessoas não se machucarem, né, capitão? Exatamente. A prioridade é salvar as vidas. Então, procure sempre uma saída de emergência, a saída de emergência mais próxima. Não volte para pegar documentos, que o pessoal às vezes fica preocupado, pegar celular, pegar alguma coisa assim. Então, a prioridade mesmo é a vida, né? Então, a saída do local em segurança. Muito obrigada pelas suas informações. Eu aproveito, em nome do Balanço Geral, de toda a equipe, parabenizar vocês por todo esse trabalho. Todos esses índices que a gente trouxe, esses dados, reforçam a rápida ação do Corpo de Bombeiros por aqui, salvando patrimônios e salvando principalmente as pessoas. João, eu volto contigo aí no estúdio.